Estamos de volta e vamos relembrar uma coisa que a gente não gosta muito, não. Um gol de mão tirou o Brasil da Copa América, né? E provocou uma revolução na seleção brasileira com a demissão do técnico Dunga e a chegada de Tite. Pois é, um lance irregular, claramente, que foi visto por milhões de pessoas no mundo inteiro, mas não foi visto pelo quarteto de arbitragem que estava em campo, né? Principalmente por eles. Foram 4 minutos de conversa, indecisão, até o juiz validar o gol do Peru. E a gente pergunta o que teria acontecido para justificar tanta demora, né? Pois é, o repórter André Galindo investigou essa confusão toda e vai mostrar o exemplo de um outro esporte que acabou com as polêmicas de arbitragem graças ao uso da tecnologia. Já está marcado com uma tatuagem da mão responsável por toda aquela polêmica. Pela primeira vez, a Copa América veio para os Estados Unidos da América. Uma edição especial para celebrar os 100 anos da Confederação Sul-Americana de Futebol. Mas nessa festa, o Brasil mal entrou no salão, não chamou ninguém para dançar. Só tomou uma dose de ilusão e ainda saiu com dor de cabeça. Nossa, cabeçada. Por uma mãozinha peruana. Que trouxe consequências. Mas as causas do que aconteceu no jogo de despedida não podem ser ignoradas. Os peruanos comemoram. Mais de 30 mil pessoas no estádio na expectativa. Milhões de telespectadores sem entender. Quase 4 minutos de conversa entre os árbitros sem nenhuma decisão. Afinal, o que aconteceu no estádio de Foxborough? Ele deu gol. Aí está. E num gol ali, num lance ali, a gente acabou tomando um gol de mão, irregular. E foi um erro capital porque teve uma influência no resultado do jogo. O Esporte Espetacular veio a este prédio não para tirar essa dúvida, mas para conhecer algo que faria com que ela fosse rapidamente resolvida. Essa é a central de replays da NBA. Exemplo de uso de tecnologia a favor do esporte. O prédio foi construído há 2 anos e centraliza as repetições de lances duvidosos. São mais de 80 monitores, 78 processadores e 30 profissionais, capazes de acompanhar até 12 jogos ao mesmo tempo, o que acontece na temporada regular do basquete americano. O vice-presidente de mídia e tecnologia da NBA explica que o replay começou a ser adotado 14 anos atrás. A gente queria ajudar o árbitro num ponto. Se na hora do arremesso o tempo de posse de bola havia se esgotado, os árbitros não podiam ver 2 coisas ao mesmo tempo, o relógio e a bola saindo da mão. Além do replay, pusemos uma luz para acender na borda da tabela quando acabasse o tempo. Os juízes podem consultar até 9 ângulos diferentes da jogada duvidosa. Além disso, à beira da quadra, eles também têm à disposição fones de ouvido para conversar com 2 profissionais aqui na central de replays, o operador de vídeo e um outro árbitro. A partir daí, a decisão é tomada. A inclusão de árbitros foi uma novidade desse ano, para agilizar a solução da dúvida quase em tempo real. O replay é universalmente aceito. Torcedores, jogadores, técnicos querem a resposta certa, querem a verdade. Verdade que o futebol somente agora está começando a discutir. Enquanto isso, lances como o que eliminou o Brasil ficarão na interpretação dos árbitros. A derrota é muito difícil de assimilar. Houve o erro da arbitragem, que ficou muito nítido. O árbitro está na linha da grande área, não tinha ninguém na frente dele. O Miranda estava disputando uma bola com o jogador peruano, mas a visão dele era completa. Ele olhou para o assistente não correu para o centro do campo, o que é normal quando um gol é normal. Ele ficou parado. Então, até o assistente desconfiava que tinha uma irregularidade. Ali entra o bom senso, ali entra a experiência.
E por que o uruguaio Andrés Cunha levou 4 minutos para tomar a decisão? Como os árbitros não podem dar entrevista, quem falou foi o presidente da Comissão de Arbitragem da Copa América, o brasileiro Wilson Seneme. O árbitro não viu o toque de mão, nem o assistente, nem nenhum membro da equipe de arbitragem viu esse toque de mão. A gente não pode estipular para o árbitro que seja de 1 minuto, ou 2 minutos, ou 4 minutos que seja. Ele tem que levar o tempo suficiente, né, para ele poder decidir dentro das coisas que ele viu e analisou com a sua equipe de arbitragem. A comissão garante que apenas o árbitro, o juiz reserva e os assistentes usam a comunicação e que a arbitragem não esperou por nenhum replay para decidir. Não, existe uma instrução muito clara de não buscar recursos extra equipe de arbitragem, né? Antigamente havia algumas competições que tinham vídeos ou algum monitor na mesa do delegado do jogo. Hoje, nessa Copa América, por exemplo, não existe esse vídeo, não existe a menor forma de ele buscar qualquer tipo de informação ou imagem para isso. O replay da transmissão oficial só foi exibido após o árbitro tomar a decisão. E foi de propósito. A ordem foi da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. Por e-mail, a CONCACAF explicou que a transmissão estava pronta para passar os replays, até que viu o árbitro indo conversar com o assistente. Não se pode executar a repetição se não houver uma decisão clara e importante da ação ao vivo pela arbitragem. Nenhum dos 3 juízes envolvidos. A FIFA não permite consulta de imagens, mas alguns casos geram suspeitas. Extraoficialmente, se consulta as imagens quando tem imagem na beira do campo. Cobrança, bola batida. Na Copa das Confederações de 2009, Brasil e Egito empatavam por 3-3. No fim do jogo, o inglês Howard Webb apontou escanteio, mas a bola havia batido no braço do jogador do Egito. Pênalti, claro, Galvão. E aí, de repente, alguém falou para ele que era pênalti, tirou com a mão. A gente tem a imagem. Mas foi o árbitro reserva que foi informado pela televisão que tinha na beira do campo. Cartão vermelho na mão. O inglês voltou atrás. Kaká perguntou ao árbitro pênalti, ele respondeu pênalti. Aí... Deu pênalti e o Brasil venceu. Bateu! Gol! Foi uma interferência externa do árbitro reserva que falou para ele, porque viu. Depois do jogo eu fui perguntar a ele e ele falou assim, foi a minha consciência. Que consciência que nada, foi a imagem. Se as imagens fossem permitidas, anulariam sim o gol peruano, mas também validariam o gol do Equador contra o Brasil, mal anulado pelo bandeirinha. Mas a bola estava em cima da linha claramente. Por causa de lances polêmicos como esses, a FIFA estuda como usar a tecnologia para ajudar os árbitros. Hoje só é permitido o uso do goal line, a tecnologia que mostra se a bola ultrapassou ou não a linha do gol. Mas há 2 semanas, a FIFA anunciou que 6 países testarão, em caráter experimental, o uso de vídeo para esclarecer dúvidas. Alemanha, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Holanda e Portugal. O sistema contaria com um árbitro de vídeo, que assistiria aos replays dos lances polêmicos e informaria ao juiz principal por rádio o veredito sobre a jogada. No Brasil, a CBF estuda como implantar o sistema. A FIFA só quer usar o recurso em lances decisivos, para não comprometer a dinâmica do jogo. Uma coisa é certa, se a imagem da arbitragem saiu arranhada da Copa América, pior do que ela, saiu a imagem do nosso futebol. E não precisa nem de replay para chegar a essa conclusão. E a seleção brasileira está eliminada da Copa América